versículo de 44 a 46. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou José Ferreira, conhecido como Zezinho, e trabalho hoje no escritório da Renovação Carismática. Morava em Ferruginha e já vai fazer 3 meses que eu moro aqui em Governador Valadares. E alguns já me conhecem, né? Outras pessoas novatas pelo grupo. E tenho mais 5 irmãos, mais novos do que eu. E alguns estão com meu pai e as outras 2 irmãs mais velhas já casaram, né? Graças a Deus. E os outros são familiares do meu pai. Há 2 anos atrás, a minha mãe faleceu. E nós continuamos aí a missão que Deus nos chamou, que é pregar a palavra de Deus. Estou um pouco gripado e tal, vocês não reparam não. Mas nós estamos aqui para juntos, nesse 7º dia dessa novena, nós começarmos a clamar ao Senhor, dar continuidade a este clamor que aqui vocês têm feito durante esse período dessa novena, desde o dia que iniciou, né? Cada um colocou sua intenção pessoal, seu propósito diante do Senhor e o compromisso, a fidelidade de fazer essa novena. Então Deus seja louvado. E hoje nós estamos no 7º dia, onde nós vamos falar da cruz. A cruz. Chegados ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Era quase a hora 6ª e toda a terra houve trevas até a hora 9ª. Escureceu o sol e o véu do templo rasgou-se ao meio-dia. Ao meio, Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Palavra da salvação. Amados, e nós começamos a recordar a história de Jesus, né? Você que acompanhou aí a palavra, você que acompanhou na novena, nós percebemos o momento crucial, o momento onde Jesus se encontra já sobre aquela cruz, quando de repente é finalizado o projeto ali, o sofrimento de Jesus naquela cruz. E nós começamos a entender o chamado de Deus, quando Ele vem à terra na pessoa de Jesus, o Verbo se encarna, e nós começamos a entender que desde então, Nossa Senhora foi anunciada pelo anjo, e o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Naquele momento começa então o projeto da salvação na humanidade. O anjo anuncia a Maria que ela conceberia no Espírito Santo a graça de ser mãe do Verbo encarnado de Deus, aonde seria gerado. E nós entendemos que era o próprio Deus, Ele que em toda a sua dimensão celestial, sua santidade, de repente assume a condição humana e vem para junto de nós. E assumindo a sua condição humana, Ele se esvazia de si mesmo, assumindo a condição de um homem, como um de nós, com a única exceção, o pecado. E quando Ele assume essa missão, Ele sofre na carne as dores, todas as situações e manifestações da natureza, do corpo e de tudo que está ao seu redor. Jesus então assume ali a dimensão humana, sente frio, sente fome, dores, angústia, porque Ele assumiu uma condição humana. E como eu lembrava, com exceção do pecado. E aí começa toda a trajetória de Jesus, porque Jesus estava sendo preparado, porque Ele precisava, e Ele sabia que Ele um dia iria assumir um ato por amor a cada um de nós, de aceitar a cruz na sua vida, uma cruz que dependia do sim inteiramente de Jesus, porque se Ele continuasse na missão que lhe foi confiada em obediência ao Pai, a situação, cada dia mais que Ele vivia, ia se complicando.
perseguições iam acontecendo. Muitas pessoas iam perseguindo à medida em que ele ia começando a anunciar o reino de Deus. Quando ele proclamava a palavra de Deus, quando ele anunciava que Jesus, ele era o Senhor, o Salvador, muitas pessoas não acreditavam. E muitos mesmo antes dele ser levado até a cruz, ele já era crucificado através de palavras, das calúnias, das perseguições. Ele era crucificado quando as pessoas, os mais próximos dele, não acreditavam nele, não acreditavam. Mas ele continuou a sua missão. Muitos que conviviam dizem: mas ele faz tantas obras assim, mas ele não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Ele começou então a ser crucificado. Já diante da descrença das pessoas, as pessoas não acreditavam que de Belém, daquele lugar tão simples, podia nascer o Salvador, aquele que podia curar e que pode libertar. E ali começa todo o sacrifício de Jesus. Mas ali não parou por ali. Quando ele anunciava, quando ele fez o primeiro milagre em bodas de Caná, a perseguição cresceu cada vez mais. E Jesus então começa a sentir o martírio, o sofrimento. E a cada dia que aproximava a cruz, que o dia ele ia deparar diante de uma cruz, e ali seria a sua entrega total, o seu maior martírio, o único martírio de sofrimento, de entrega total que uma pessoa pode ter feito neste mundo. Antes disso acontecer, durante os 3 anos do ministério de Jesus após o seu batismo, dos 30 aos 33 anos, Jesus experimentou todas as cruzes possíveis durante esses 3 anos. Porque diante da sociedade que ele enfrentava, os próprios fariseus, os escribas, pessoas que estavam no templo, já o crucificavam. Ele sentia no coração toda a crucificação que ali aquele povo trazia até ele. O sofrimento de Jesus em ver o pecador sendo excluído da sociedade, como tentaram fazer com aquela mulher, tentando apedrejar. Aquilo feriu o coração de Jesus, porque não era daquela forma que deve tratar uma pessoa. Quando aquela mulher que sofreu fluxo de sangue e que ela foi excluída da sociedade durante os 12 anos, enquanto ela estava ali sendo considerada impura pela sociedade, ela teve de afastar das suas famílias, sendo afastada da sociedade, vivendo num mundo onde não tinha uma qualidade de vida. E durante aqueles 12 anos, foram os 12 anos da vida daquela mulher, de solidão. E tudo isso, Jesus, ao conhecer aquela mulher, sentia que aquilo que estava fazendo com aquela mulher crucificava o seu próprio coração, porque já era a crucificação antecipada que ele um dia iria sofrer no alto de uma cruz. E Jesus, diante dessa situação, começou a caminhar e percebeu quantas das vezes ele viu pessoas marginalizadas, distantes, abandonadas, não acolhidas porque era simples, porque não tinha uma condição. E o coração de Jesus cada vez mais sofria, angustiado de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas ao mesmo tempo, cada dia mais o coração de Jesus se abria àqueles que necessitavam. Exemplo daquele homem, Zaqueu, que a sociedade o julgava porque era um cobrador de imposto injusto. O homem que merecia ser mesmo isolado da sociedade, não podia ter atenção nenhuma. A sociedade precisava abandonar o Senhor Jesus um dia. Quando o próprio Zaqueu veio ao encontro dele, enquanto a multidão o crucificava, dizendo: como pode esse homem chegar perto de um homem que é santo? Como pode Zaqueu, o homem que cobra injustamente os impostos de nós, aproximar de Jesus? Como pode esse homem receber Jesus em sua casa? E Jesus, escutando aquelas palavras da multidão, Jesus sentia no coração já a crucificação, porque ele olhava para aquela multidão e percebia que faltava o amor, que faltava o perdão, que faltava o acolhimento. E quantas pessoas ao longo daquela caminhada Jesus viu sofrendo, e todo o sofrimento da humanidade, que todas as situações, quando Jesus passou e viu aquele
consequência. Quando aquele homem recebe o filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos e faz uma grande festa. E em nenhum momento perguntou assim: cadê o dinheiro que eu te dei? Aonde você gastou? O pai o recebeu, porque aquele que estava morto voltou a reviver. E assim, Jesus, diante de uma sociedade que cada dia crucificava diante dos gestos que talvez não estavam ali basados naquilo que Deus queria naquela sociedade, o coração de Jesus era martirizado, já sofria um martírio. E como se não bastasse, um dos maiores martírios que Jesus começa a sofrer ao aproximar da cruz é quando seus próprios começam a abandonar. Quando ali os seus mais próximos, dos discípulos, um nega ele 3 vezes, o outro o entrega, o vende por pequenas quantidades de moedas, e ele é vendido ao ponto de ser entregue, e ali diante de uma sociedade ele é julgado. Quando aquela multidão grita: crucifique-o, crucifique, solte Barrabás, na verdade ali já estava pregando os cravos nas mãos de Jesus. Os pregos que pregaram naquela cruz, que iria pregar em Jesus, logo após já estavam sendo fincados naquele momento em suas mãos e seus pés. No coração de Jesus naquele momento já transpassava uma lança, porque Jesus já era crucificado. Mas Jesus não desistiu, porque Jesus sabia que diante de tudo que ele estava passando, algo maior Deus ia realizar. Todo o sofrimento, diante das lutas que ele passava, tinha um bem maior, e esse bem maior estava para ser revelado à humanidade. Mas bastava um tempo, e esse tempo precisava da perseverança de Jesus. Jesus então é condenado e sobe aquele monte, aquele local, Calvário, aquele local aonde ele sobe com aquela cruz. Uma cruz pesada, que pesava sobre o seu corpo, e ali ele levava, porque ele sabia que algo o esperava, a grande crucificação. Ele precisava agora assumir a cruz, mas de uma forma mais intensa, que ele ainda não tinha assumido. Ele sobe, cai pela primeira vez, segunda, terceira, continua andando, olhava para um lado, a multidão o acompanhava. Alguns olhavam para ele com um olhar de pena, outros com misericórdia, outros sorrindo e zombando dele. Mas ele continuava com essa cruz. Subindo no alto do Calvário, ele olha, de repente aqueles soldados pegam sua mão e o levam até aquela cruz que estava no chão, e ali deita Jesus naquela cruz. Pega sua mão direita, estica de um lado, pega a sua mão esquerda, coloca do outro lado daquela cruz e estica os braços de Jesus. E ali, começando por uma das suas mãos, pega um prego e começa a bater. Jesus olha com aquele olhar mais sereno e vê que a sua mão estava sendo perfurada. O sangue começa a sair. A dor de Jesus naquele momento era tão intensa por causa do cansaço, mas ele não podia renunciar àquela cruz, pois ele tinha algo para alcançar para cada um de nós, e ele não podia deixar desistir no último momento. O sofrimento de Jesus naquele momento, mas ele oferecia para cada um de nós. Quando olhou, a sua mão de um lado estava pregada naquela madeira, as mãos dele todas ensanguentadas, do outro lado pega a sua outra mão, estica o máximo que eles conseguem e prega novamente. Bate o martelo forte,
E vai batendo ao ponto de que as mãos de Jesus fossem bem pregadas naquela cruz. Que ele não conseguisse soldar aquela mão no alto daquela cruz. E ele sente a dor. Te convido a fechar os seus olhos e imaginar essa cena. Jesus sendo pregado. E ali ele olhava de um lado para o outro e via as mãos dele sendo ensanguentadas. O sangue descia pelo braço daquela cruz. Então pegaram os pés de Jesus, juntaram os pés de Jesus um no outro e pegou mais um prego, um cravo maior, mais grosso, porque agora não era somente a mão direita e nem a mão esquerda, era o pé direito e o pé esquerdo junto. Apoia o pé um sobre o outro, só que agora tem que bater no martelo mais forte. E eles batem fortemente ao ponto de que o prego ultrapassasse os seus dois pés, ao varar até chegar na madeira. E ele prega com toda a força do braço daquele homem. Ele bate o martelo. E quando olha, Jesus está pregado numa cruz. Então agora eles levantam a cruz e colocam ela diante de toda a sociedade que ali estava. Agora o Jesus que curava, o Jesus que libertava, que andava sobre as águas, que multiplicava os pães, os peixes, o Jesus que abençoava as criancinhas, que curou a mulher no fluxo de sangue, o Jesus que libertou e curou os cegos, que libertou o paralítico, o Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, o Jesus que ressuscitou o filho de Jairo, agora ele estava no alto de uma cruz. E Jesus ali no alto daquela cruz olhava para cada um que ali estava. E você pode ter certeza que ele nos lembrava de nós. Ele lembrava de você no alto da cruz, ele lembrava de mim. Porque foi por nós que ele estava ali naquela cruz. E no alto daquela cruz, ele só aceitou por amor a cada um de nós. Porque ele sabia que o sangue que descia do seu corpo era para nos libertar de todo o pecado. E que o pecado nenhum poderia nos levar mais ao inferno. Porque o sangue dele estava sendo derramado ali. Enquanto ainda restava um pouco de sangue no coração de Jesus, mas já tinha perdido o sangue todo, as suas mãos estavam totalmente ensanguentadas. O sangue de Jesus descia naquele madeiro, mas um pouco de sangue ele estava armazenado no seu coração. As últimas gotas do sangue estavam armazenadas no coração de Jesus. Um soldado pega uma lança e com essa lança fere o coração de Jesus, fere o coração de Jesus. E ali desce então sangue e água. Sangue e água. A misericórdia de Jesus que veio ao nosso encontro. E naquele momento Jesus entrega as últimas gotas de sangue pela nossa libertação. Amados, e com seus olhos fechados, eu te convido, diante dessa reflexão, a imaginar na sua vida qual é a cruz que você tem passado. Quantas vezes tem crucificado a sua vida? Quantas vezes você tem sido perseguido, criticado? Quantas situações você tem passado na sua vida que você fala assim: meu Deus, eu não aguento, eu quero desistir, eu estou cansado, Senhor. Se espelhe em Jesus neste momento. Aquele que não abandonou a sua cruz, aquele que não rejeitou a sua cruz, mas confia que cada luta que você passa, que tudo que você tem passado, o Senhor tem um bem maior. Jesus não desistiu. A cruz para muito era sinal de maldição, mas quando Jesus morreu em uma cruz, ela se tornou
neste momento, eu trago que aqui alguns já conhecem o testemunho, mas desde criança, eu olhava dentro da minha casa, li com 6 a 10 anos, eu vi um pai alcoólatra, agressor, que nos batia minha mãe. Eu olhava, Senhor, como é difícil. Era uma cruz pesada, porque eu conhecia ali o amor de Deus, eu sabia que Deus queria algo diferente. Carregava no nosso coração a carência, a falta do abraço do pai e da mãe, porque parecia que ali estava mesmo tomando conta, mesmo o ódio, a revolta. Ninguém mais conseguia enxergar uns aos outros. A sensação era de abandonar aquele lugar, de desistir de tudo. Senhor, não dá para mim, eu não aceito, eu não sou forte como o Senhor é. Eu não consigo, Senhor, ir aonde o Senhor foi, ao ponto mais alto de uma cruz e se derramar inteiramente. Eu não consigo, Senhor. Mas o Senhor diz: faça, continue, persevere. Porque diante de toda luta, há uma grande vitória. Diante de cada combate, há uma grande vitória. E eu manifestarei o meu poder. E eu pude perceber que alguns anos depois, diante de tantas lutas, eu vi a libertação de alcoolismo. Depois de 57 anos, já meio oprimido. Eu vi uma casa que foi oprimida pelo álcool, pelas brigas, agressões, ser libertada. Eu vi o amor voltando a permanecer naquele lar. Eu vi o meu coração assumindo uma condição de perdoar, de amar. Porque eu não abandonei aquela cruz. Mas diante da luta, diante do sofrimento, eu sabia que aquele que passou pela cruz estava comigo e não me abandonava. Maria sempre diz que enquanto Jesus ali estava, necessitado do colo como criança, ela estava com ele. Quando Jesus estava com 2 anos, ela estava com ele, fugindo para o Egito, para o livrar da morte. Quando Jesus estava com 12 anos, Maria o acompanhava, o levou na festa. Jesus até ficou perdido, mas ela foi atrás procurar o seu filho. Em nenhum momento ela abandonou o seu filho. Quando Jesus foi numa festa de casamento em bodas de Caná, Maria também estava ali quando Jesus fazia o milagre. Quando Jesus estava subindo com sua cruz, Maria não abandonou, porque o seu filho estava com uma cruz. Quando Jesus estava crucificado no alto de uma cruz, Jesus até chegou a dizer: Pai, por que me abandonastes? Mas ele não conseguiu falar isso. Mãe, por que me abandonastes? Porque ele olhou para baixo e ela estava aos pés da cruz. E que Maria nos ensina a estar, a assumir diante das cruzes que temos passado, a não fugir, mas a saber que diante de cada luta o Senhor trabalha e cura o nosso coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem pesado sobre as suas costas, eu não sei o que tem tirado o seu sono, causado preocupações, medos na sua vida. Eu não sei o que tiraram de você, o que tentaram sufocar os seus sonhos, os seus projetos. Eu não sei o que arrancar do seu coração, mas eu sei que nós temos um Deus que diante de todo sofrimento Ele promete a vitória, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e nos dá a vida nova. Amados, o sangue derramado de Jesus foi para nos libertar e nos curar. As mãos ensanguentadas de Jesus, hoje ela veio ao nosso encontro para nos restaurar. E mais uma vez, com seus olhos fechados, eu quero te convidar a fazer essa oração, a dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu necessito, Senhor,
emoções, no meu corpo, na minha afetividade, nos meus relacionamentos. Toca, Senhor, com as suas mãos ensanguentadas sobre a minha história de vida. Com tuas mãos, Senhor Jesus, ensanguentadas, liberta-me, cura-me, Senhor, de todos os males espirituais, físicos, emocionais, psíquicos. Liberta-me, Senhor, de todo jugo. Restaura, Senhor, as minhas forças. Restaura, Senhor, a minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a assumir a minha cruz. Senhor Jesus, eu reconheço que na tua cruz desceu o sangue que me liberta. Na cruz, em teu corpo, jorrou o sangue que me purifica. E neste momento, eu coloco a minha família, eu coloco a minha vida, toda a minha história aos pés da tua cruz. Que o sangue que desceu nessa cruz, que saiu do teu corpo, possa alcançar todas as pessoas que fazem parte da minha família. Que o teu sangue possa me alcançar, Senhor. Que o teu sangue possa alcançar os meus amigos, os meus parentes. Senhor, eu trago aos pés da tua cruz, diante da intercessão de Nossa Senhora, este grupo de oração, esta comunidade, essa paróquia, essa diocese. Senhor, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque ao olhar para a tua cruz, eu vejo teus braços abertos para me acolher. Eu vejo, Senhor Jesus, o teu peito aberto para jorrar sobre mim o sangue e a água que me cura e liberta. Continue com seus olhos fechados. Enquanto o Ministério de Música vai estar cantando, nós vamos fazendo a nossa oração. E vai apresentando, vai continuando a sua oração. Que a cruz do Senhor Jesus vem agora diante de nós exorcizar toda opressão, toda maldição, toda contaminação que estava sobre nós. Os pés na tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue. E mesmo se coloca aos pés da cruz de Cristo neste momento, nas tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me.
sangue que desceu dessa cruz, que possa, Senhor Jesus, lavar a mente, Jesus, de toda a contaminação, de todas as lembranças negativas, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio na tua misericórdia, Senhor, como diz a tua palavra, a tua profecia no início deste grupo de oração. Tu és o Pai da misericórdia, Senhor, e Jesus ao alto da cruz é a própria misericórdia se revelando a nós, e o sangue e a água que jorra do coração dele, e possa neste momento alcançar as mentes, tirando todas as preocupações vãs, todas as coisas que estavam oprimindo, maus pensamentos, Senhor Jesus, toda a contaminação, Jesus. Toca neste momento, Jesus, nos ouvidos de todas as pessoas que foram contaminadas por palavras, Jesus, que chegou, por maldições, Senhor Jesus, coisas que penetraram, Senhor, o som que penetrou, palavras más, maldições, Jesus, liberta agora pelo poder do teu sangue, Jesus, de todas as palavras que ouviram na infância, até mesmo no ventre das suas mães, Jesus, todo som contaminado, que o teu sangue neste momento lava os ouvidos, Jesus, e rompe pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue que desceu naquela cruz, Jesus, teu corpo possa lavar agora de todas as palavras de maldição, de todas as palavras que um dia você ouviu, que te fez mal, que angustiou o seu coração, coisas que você nunca imaginou ouvir de certas pessoas, que o sangue de Jesus neste momento vai lavando, trazendo cura e libertação. Que teu sangue, Senhor Jesus, descido dessa cruz, possa agora chegar, Senhor, aos corações que estavam feridos, Senhor Jesus, de feridas não de recente, mas de feridas no passado, coisas, Jesus, que quando essas pessoas se lembravam, ficavam incomodadas, mas que teu sangue neste momento possa curar e libertar de uma vez por todas, Jesus, de todas as opressões que angustiavam este coração. Restaura, Senhor, com teu sangue libertador a vida, Senhor, desse servo que estava oprimido, Senhor, por um vício. Liberta, Senhor, liberta no poder do teu sangue, Jesus, desde o dia, Jesus, que se contaminou pela primeira vez. Vai aquele dia, Senhor Jesus, e corta todo o mal pela raiz. Restaure, Jesus, de toda essa prisão, quebra as correntes, Jesus, que o envolveu. Senhor, neste momento nós invocamos o teu sangue que liberta o coração dessa mulher, Senhor, que quantas vezes sofreu, Jesus, pelas críticas da sua família, da família do seu esposo. Senhor, restaura pelo poder do teu sangue que desceu nessa cruz, no madeiro, Jesus, que um dia tu fostes pregado. Nós trazemos, Senhor, neste momento, cada servo, cada filho teu aos pés dessa cruz. Senhor, alcança neste momento, Jesus, o relacionamento que estava dividido, Jesus, que já não tinha mais diálogo dentro de casa. Tudo isso que estava impedindo, Senhor, esse teu filho, essa tua filha, Jesus, de conviver bem dentro de casa. Já não estava conseguindo, Senhor Jesus, olhar no rosto. Que o poder da tua cruz esteja agora sobre essas vidas, Jesus. Sobre essa vida, sobre as nossas vidas, e nos liberta, Jesus, de toda divisão. Nós nos colocamos aos pés da tua cruz.